nosso assunto está à página 31 do manual, tendo por título Desenvolvendo a Nossa Salvação. Como desenvolver uma coisa que não é primeiramente nossa? É claro que primeiramente precisa ser nossa, recebê-la como dádiva, como dom de Deus. O texto na Bíblia corrigida diz: operai. Os irmãos estão vendo que não é um convite, e no original está bem claro, é ordem, é um imperativo, e felizmente a tradução está corretíssima. Irmão sabe, na Bíblia não existe incorreção, mas na tradução pode haver, depende. E aí está a ciência bíblica, da exegese e da hermenêutica, que quando trabalham juntas é uma maravilha. O perigo é a pessoa estudar só exegese ou só hermenêutica. Elas duas são gêmeas. A leitura na Bíblia em Filipenses 2, versículos 12 e 13. E o texto também está na apostila impressa. De sorte que os irmãos, os colegas estão vendo que isto aqui é uma frase conclusiva, que dê tempo agora para ler o capítulo, o versículo 10, e o 9, e o 8, e o 7, e o 6, e o 5, e eu peço a você que não faça isso agora. Eu peço a você que não faça isso, o tempo não dá. Se esse assunto nós tivéssemos 2 ou 3 ou 4 aulas, tudo bem, mas nós só temos este horário. Querendo Deus, eu voltarei amanhã à tarde. Mas é a continuação desse assunto sob outro ponto de vista. Mas este assunto é somente agora. Então eu convido a você, peço a você a não ler os versículos que precedem. Mas você está vendo no versículo 12, que é um assunto conclusivo. Ou seja, o assunto já vem do versículo 1, e o 2 e o 3, eu estou direto indo para o 12. De sorte que é uma conclusão. Por que eu estou fazendo essa observação? Se nós não lermos o texto às vezes se torna muito difícil. Mas vou prosseguir com o 12. Mas a minha observação está feita aqui, porque este versículo tem sido, inclusive, fonte de discórdia para pessoas que, devido, muitas vezes, falta de substrato, não conseguem entender bem. De sorte que, meus amados, ou como diz o original, amados meus, que é muito mais forte, é uma hora de você ver na sua tradução. Se a sua tradução diz amados meus, parabéns. E qual é a diferença? Você bem sabe que quando se inverte o adjetivo, a frase toma outro sentido. Uma coisa é eu dizer meus amados, outra coisa é eu dizer amados meus. Mas vamos prosseguir. De sorte que, meus amados, os irmãos veem como é que Paulo amava os filipenses, aonde ele apanhou, como disse ontem o pregador da noite, o pastor Josué Brandão, aonde ele foi espancado terrivelmente, e por obedecer à ordem do Senhor, que parece um paradoxo, foi Deus que disse, passa para o oeste, porque dizer passar para a Macedônia é o mesmo que dizer, Paulo, sai do leste, vai para o oeste. Os irmãos estão vendo o que é a presciência divina? Um dos atributos impenetráveis de Deus, o que é presciência? Ele estava no leste que eu digo, na chamada província da Ásia. A Ásia que eu digo, a Ásia proconsular. Não vai pensar na Ásia de hoje. Ele estava lá. E outra coisa, estava tendo sucesso. É só ler. Quando, de repente, Deus disse, sai do leste, passa para o oeste, ou seja, Paulo, passa para a Europa. Eu acho que agora ficou fácil para você entender. Nós somos de origem europeia. De onde veio, como é que surgiu o descobrimento do Brasil? Portugal, e lá se vem Espanha, e lá se vem, nós somos daquela origem. E você está vendo como esse assunto está bem perto de nós aqui no mundo ocidental. Voltando à leitura. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Os irmãos se recordam que ele estava encarcerado.
Portanto, era uma ausência demorada. Não era ausência só por causa do seu jornadear, do seu missionar, mas ausente porque estava encarcerado em Roma, por causa do Evangelho. Muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja o que é inspiração divina. Como a inspiração divina da Bíblia é infalível. Imaginar se a Bíblia dissesse com tremor e temor. Isso seria uma coisa praticamente herética. Mas sempre que a Bíblia menciona essa frase é temor e tremor. Ou seja, sem temor de Deus, duvido que haja tremor. E é isso que acontece na vida de muitos crentes descuidados. Por que não há tremor? Tremor que eu digo no sentido bíblico, porque também não há temor. E aqui Deus disse por meio de Paulo, operai a vossa salvação. Então significa que nesta curta meditação que vamos fazer, nós vamos tratar primeiro, rapidamente, da salvação, vossa salvação, a dádiva da salvação. Como é que eu posso mencionar desenvolver sem primeiro falar da salvação? Você está vendo que é teologicamente impossível. Só se pode desenvolver aquilo que temos. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter certeza se somos salvos. O que parece um absurdo eu dizer isso aqui, mas é sei lá se tem gente aqui que não é salva. Eu nunca me esqueço de um pastor, colega nosso, colega nosso, inclusive um pastor pentecostal, de largo espectro aqui no Brasil. Ele, antes de falecer, eu não vou dizer o nome aqui por uma questão de, talvez de princípio, um líder nacional. E ele disse-me que certa vez, duas irmãs na fé, não eram irmãos carnais, na fé, elas conseguiram ganhar o seu pastor para Jesus e levá-lo à salvação. Veja, um absurdo. Imagina se eu contasse essa história toda. Mas eu não vou contar, estou citando. Duas irmãs na fé, orando, irmãs que trabalham em ciclo de oração, orando, começaram a sentir angústia por um determinado irmão que era pastor. E é de certo, até que uma delas disse, você não acha que é uma coisa absurda orar no sentido que estamos orando? Mas eu não tenho sossego. É de certo, até que tiveram convicção absoluta. E mesmo tremendo, uma delas tremia mais do que a outra, resolveram falar o assunto para o pastor. E o resultado foi a conversão dele. Então, eu estou dizendo isso aqui com base. Voltando agora, que ainda tem o versículo 13. Então, voltando a ler o 12 e o 13 junto, para formar liame, o 12 diz, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes. É interessante, irmão, meus amados, aonde ele tinha sofrido tanto. Como eu disse há pouco, ele foi espancado quase à morte em Filipos. Deus, naquele minuto, naquele segundo exato, entrou em ação, operou aquela maravilha. O carcereiro foi salvo, enfim. Quem sabe se Paulo não poderia ter guardado mágoa e dizer, tudo bem, que Deus os abençoe, mas eu não quero saber mais de Filipos e nada. E veja o que é o amor de Deus. Como é que o amor de Deus limpa tudo, apaga tudo, tira tudo que é mal da memória. Meus amados, e os filipenses, os irmãos, sabem que por outra vez ajudaram o apóstolo. Ele diz que mais de 2 vezes mandaram para ele sustento financeiro. Mais de 2 vezes mandaram sustento para ele. E outra coisa, mandaram gente visitá-lo na prisão em Roma. Quem sabe se os filipenses não guardavam na lembrança o que fizeram com ele e o seu colega naquela noite, naquele dia, lá em Filipos, porque a perseguição não terminou ali. E quem sabe se eles não meditavam dizendo, já que nós não podemos tirar as pancadas que nós demos através do carcereiro, vamos pelo menos aliviar suas dores financeiras, né? Porque pancadas dadas fica só e cicatriz, mas etc.
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é o que opera. Lembremos, irmãos queridos, que o verbo opera aqui não tem nada com o operar do versículo 12, é outro verbo. Isso pode ser útil para quem estuda a Bíblia. Veja que o versículo 12 diz, operai a vossa salvação. O 13 diz, Deus é o que opera em vós. O verbo, é claro que o radical é o mesmo, o radical, mas o verbo em si não tem nada com o outro. Isso pode ser útil para evitar que a pessoa faça falsas conclusões. Porque Deus é o que opera, ou seja, no sentido aqui é realiza, opera em vós tanto o querer como o efetuar. Imaginar, irmão, se não existisse o versículo 13 aqui, como isso poderia suscitar dúvida? Deus está dizendo no versículo 13 que tudo é pela graça. Tudo é pela graça. A salvação pela graça, o arrependimento é obra da graça de Deus, a conversão é obra da graça de Deus, o querer, o efetuar, segundo a sua boa vontade. Louvado seja Deus. Para que em nada o homem tenha mérito. Imaginai se o versículo 12 não tivesse seguido do 13. E veja como é que Deus é sábio. Porque se não existisse o versículo 13, alguém poderia pensar que o homem, afinal de contas, se ele é uma pessoa muito cheia de boas obras, um benemérito, poderia de alguma maneira cooperar com Deus em sua salvação. Não, absolutamente nada. Graças a Deus pelo versículo 13. Foi por isso que eu incluí o 13 aqui. Mas o nosso alvo é o 12. Operai a vossa salvação. Eu pergunto para o auditório que está nos ouvindo, o que é que estaria acontecendo com os crentes de Filipos? O que estará acontecendo nos crentes da sua congregação, da sua escola dominical? O que estará acontecendo no seu campo de trabalho? Filipos era uma igreja local, por isso que eu estou agora aplicando na prática. O que é que estaria acontecendo? Não era uma igreja tão alegre? Alguém se recorda aqui que o grosso, o principal da epístola aos Filipenses é algo glorioso? É toda hora, alegrai-vos, etc. Alegria. O Filipenses é chamado a epístola do gozo. E o que é que estava acontecendo? Não é razão para uma pergunta? Certamente, irmão, é que Deus, na sua presciência, sabia que os filipenses, como outras igrejas do passado e do presente, começam a falsear, começam a claudicar, e Deus sabe tudo e previne, porque parece estranho, paradoxal. Uma epístola, se fosse Gálatas, não digo nada. Todo mundo sabe que a epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo verberou, não ele, foi o Espírito Santo, mas Filipenses, não vai me dizer isso? Filipenses é a epístola do gozo, tudo ia muito bem. Então eu pergunto, o que estaria acontecendo? Porque os filipenses, eles eram salvos. E como é que aqui Deus diz, operai a vossa salvação? É tanto que eu convido os irmãos para rapidamente dar uma olhada no capítulo 1 e versículo 1 de Filipenses. É logo bem no início, 1 e versículo 1 de Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, eram salvos ou não eram? Então, isso evita alguém esta manhã, quem sabe se não temos aqui pessoas novatas na fé, que são iniciantes, e às vezes é natural terem suas dúvidas, devido a serem novatos. Como é que no versículo 12, Deus diz por meio de Paulo, operai? Não é um convite, é uma ordem. E em versículo 1 diz, Paulo e Timóteo, imagine, irmãos, a humildade do apóstolo São Paulo, que Deus faça sempre isso em nossa vida.
Timóteo era filho na fé, como ele mesmo chama. E veja que ele, na sua humildade, associa-se e coloca o nome de Timóteo. Você colocaria? Desculpa a minha franqueza. Num expediente, num ofício, não sei o quê, num documento, você colocaria de maneira devida e justa o nome de um auxiliar? Paulo e Timóteo. Paulo, como todo mundo sabe, humanamente falando, era a maior celebridade. O homem a quem Deus repartiu, meu Deus, o maior número de dons, talento e capacitação no Novo Testamento. Humildemente ele diz, Paulo e Timóteo, mas eu acho que aqui está o segredo, servos. E a palavra servos aqui, eu acho que o irmão sabe, não é servo no sentido de diácono, é servo a outra palavra, que é traduzida por servo, é servo em relação ao seu dono. A Bíblia menciona a palavra servo com 2 grandes sentidos. No Novo Testamento é muito comum servo, 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 servo. Só no original dá para ver. Ora é servo em relação ao trabalho que o servo está fazendo. Se é trabalho bem feito, trabalho com carinho, trabalho completo, trabalho com abnegação, trabalho com mestria, trabalho da melhor maneira possível, esse é um termo, mas o outro é servo. Eu, em relação ao meu dono, em relação ao meu Cristo, em relação é o termo usado aqui. Não é de admirar de dizer Paulo e Timóteo, porque se fosse servo no outro sentido, era difícil Paulo acrescentar aqui a palavra Timóteo. Paulo e Timóteo, 1 em versículo 1, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Os irmãos estão vendo que os filipenses eram salvos, mas não é só aqui, em outros versículos, a epístola fala a mesma coisa, e agora no versículo 12 ele diz, operai a vossa salvação. Então você está vendo que não tem nada a ver com o crente querer produzir a sua salvação, no sentido de livramento da condenação do inferno, mas não é só nesse sentido. Livramento da condenação do inferno por causa do pecado é apenas o princípio da salvação, mas a salvação em todo o seu bojo, em todo o seu alcance infinito, operai. Então nós encontramos aqui um grande tema para os colegas, eu e você, estudarmos, principalmente com relação ao nosso rebanho, porque parece um pouco esdrúxulo, uma reunião de obreiros, uma escola bíblica nacional voltada primeiro para obreiros, desenvolver, operar a vossa salvação. Quem sabe se alguém aqui não pode ser tentado até a nem prestar atenção, mas não faça isso, porque quem sabe se o principal aqui não é você, mas as ovelhas do seu rebanho. O discipulado, como disse ontem um dos colegas que estava falando, o discipulado, a membresia, eu creio que é nesse sentido que o estudo dessa manhã poderá ser mais profícuo, pensando em nossa família, pensando em nossos irmãos da fé, pensando em os novos convertidos, que poderão pensar que por falta de conhecimento da salvação, que é o assunto do estudo da manhã, o conhecimento da salvação, uma pessoa para ser salva, não precisa primeiro conhecer a salvação. Imaginai o caso lá de Filipos, quando aquele carcereiro, convicto pelo Espírito Santo, apavorado no seu espírito, porque Deus o levou em confronto com a sua condenação, com o inferno, diante da realidade do Evangelho, e ele, apavorado no bom sentido dos senhores, o que é que eu faço para me salvar? Imaginai se o apóstolo dissesse, vá primeiro cursar teologia, quando você terminar o curso, volta aqui que eu lhe falo de Jesus. Não, vá primeiro ler um livro de 600 páginas. Não, ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo agora e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Lá no capítulo 2, se eu não me engano, de Atos, o auditório se recorda que quando Pedro, inspirado pelo Espírito, ungido pelo Espírito, pregou aquele sermão pentecostal poderoso, a Bíblia conta
que não foi preciso fazer convite, eles mesmos chegaram à frente e disseram: e que faremos, varões, irmãos, que faremos? Ele disse: crê, arrependa-se, seja batizado, receba o dom do Espírito Santo, mas primeiro creia, creia, creia. Imaginar se Pedro tivesse dito: vá primeiramente ler a Bíblia toda, vá primeiramente estudar toda a doutrina da salvação. Não, não, não. A salvação é uma dádiva de Deus, mediante o Evangelho, aceita e recebida pela fé. Voltando ao nosso comentário, a página 31, prosseguimento, 31 e 32 do manual. Tem um pequeno esboço que eu vou seguir devido às limitações do nosso tempo. Preparamos o esboço em 3 primeiros pontos. Filipenses 2 e 12. A letra A dádiva da nossa salvação. A Bíblia diz vossa. É uma dádiva que o crente possui, dada por Deus. A Bíblia diz vossa. Então, se por acaso, eu posso achar incrível, houver alguém que entrou no auditório, talvez, quem sabe, convidado, ontem à noite, por exemplo, no culto, não era aula, era culto, era mensagem da palavra de Deus, conforme Deus desce ao pregador. Eu fui apresentado a uma senhora, aqui nos primeiros bancos, que não é salva, já de uma idade respeitável, não era salva, e quando foi no encerramento do culto, por sinal, eu segui aqui pela parte central do templo, e novamente, aquela pessoa me apresentou, aquela senhora, e ouvi quando aquela pessoa perguntou: o que a senhora achou do culto? Ela disse: olha, algo maravilhoso, eu nunca tinha visto nada igual, estou maravilhada. E essa manhã, quem sabe se não tem alguém aqui como aquela senhora de outra? Se tem, lembre-se, você precisa primeiro ser salva, primeiro ser salvo. Você que não é salvo, se porventura tem alguém aqui, tem convicção de que não é salvo mesmo, se tem essa convicção, Jesus está aqui para salvar. Jesus está aqui para salvar. A salvação é uma dádiva, ou seja, não se paga nada por ela, basta receber, mas para receber tem que estender a mão. É tanto que o Senhor Jesus disse: eu estou à porta e bato. E ele disse isso para uma igreja. É verdade que na pregação geralmente a gente usa como sendo dirigida. Não, veja que foi escrita para as 7 cartas. Eu estou à porta e bato. E você pode ver que ali o bater está numa forma verbal, que significa bater e continuar batendo, quer dizer, insistindo. Se alguém ouvir, você sabe que a audição é uma das portas de entrada de aprendizagem, como é a visão. Ou seja, a pessoa ouve se quiser. É tanto que tem muita gente que fecha o ouvido e, portanto, não ouve o que Deus quer dizer. É claro que eu não estou falando de ouvido, só o ouvido no sentido da cabeça, o órgão, mas o ouvido da alma. Se alguém ouvir, então você está vendo que se um crente quiser, ele fecha o ouvido, e de vez em quando fechamos para a nossa derrota. De vez em quando Deus nos fala em oração, Deus nos fala pela palavra, Deus nos fala pela profecia, Deus nos fala através de um irmão, Deus fala às vezes até através de uma jumenta, como fez no caso de Balaão, e nós fechamos o ouvido para a nossa derrota. Ele disse: se alguém ouvir. Então eu pergunto: o crente, você é obrigado a ouvir a palavra de Deus? Não. Mas que Deus nos conceda a graça, irmão, que estejamos, como diz Tiago, prontos para ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir. Está escrito. Que Deus nos conceda. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ninguém é obrigado a abrir a porta. Então alguém ainda vem dizer que a salvação é uma coisa imposta? Como diz uma ala do cristianismo, que Jesus morreu só para salvar alguns, os eleitos, os predestinados. Que conversa é essa? Se Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Então o ser humano tem participação. Em que sentido? No sentido de estender a mão. E que mão é essa? A fé. A fé com a mão estendida. E a fé Deus honra.
A fé, Deus, se é fé em Cristo, Deus honra, vê de onde vier essa fé. Os irmãos se recordam que naquele dia, eu acredito que tenha sido à tarde, não pode ter sido à noite, pela leitura dos evangelhos, que quando trouxeram um homem paralítico à presença de Jesus, a Bíblia diz que, vendo Jesus a fé deles, se você pegar o texto original, deles ali, tira o paralítico fora. A fé não era bem do paralítico, a fé mesma era daqueles homens. Na letra B do esboço, o desenvolvimento da nossa salvação. Na expressão, operai, a vossa. Então, você está vendo que isso aqui implica, primeiro, a pessoa ser salva. Por isso que o assunto de amanhã não vai ser operar a salvação, mas o conhecimento da salvação. Um termo tão citado na Bíblia, o conhecimento. Como Jesus disse, conhecereis a verdade. E ele não disse o conhecimento te libertará, ele disse a verdade. Conhecereis a verdade e o conhecimento te libertará. Não. É tanto que tem muita gente que tem conhecimento de sobra e tem problemas. Não, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tomemos cuidado com o conhecimento. Voltando, a letra B, o desenvolvimento da nossa salvação. A letra C, o cuidado com a nossa salvação. Nessa frase do versículo 12 que diz, com temor e tremor. Prossigamos. Temos agora mais uns 40 minutos, 45 minutos. A dádiva da nossa salvação. Não se pode operar a salvação sem primeiro tê-la. É lógico, é evidente. E os irmãos se recordam também do que diz a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 2? Deus quer. Eu acho que só isso, meu Deus, é motivo para o crente de mãos para o céu e de joelho no chão, levar o tempo todo agradecendo. E já imaginar se a Bíblia dissesse Deus não quer? Irmão, sabe que quando Deus não quer, não adianta. Mas quando Deus quer, sai de perto todo mundo, porque quem não sair se arrebenta. Quando Deus quer, meu irmão, não há nada que possa impedir. E lá diz, Deus quer que todos os homens se salvem. Isto me dá ousadia para pregar o Evangelho. Isso me dá ousadia. Eu em mim mesmo nada sou. Como eu creio que você entende que você em si mesmo não é nada. Mas a Bíblia diz, Deus quer. Mas é só isso que diz o versículo? Lá no meio tem uma frase que diz, é aí que está o problema. Deus quer que todos os homens se salvem e... Você sabe o final do versículo? Por favor, não responda. Essa pergunta que eu estou fazendo é introspectiva. Eu peço que você responda dentro de você mesmo. Mas lá no versículo diz, eu estou dizendo, responda dentro de você. Porque pode, no sentido bom da palavra, contaminar os outros. Nem todo mundo aprende. E é bom quando a própria pessoa aprende por si mesma. Deus quer que todos os homens se salvem. E isto é evangelho, mas não é completo. Não é completo. Deus quer. Imaginai se Deus não quisesse, mas Deus quer. Isso deve encher qualquer pregador, qualquer crente, qualquer testemunho de santa ousadia. Deus quer que todos os homens se salvem e... É aí nesse e que muita gente fracassa. Na primeira parte, francamente, eu não duvido que alguém aqui tenha facilitado. Eu entendo que aqui esta manhã, todos aqui são salvos, graças a Deus, salvos. E se pudesse, colocava até uma placa aqui na testa. Sou salvo, de tanta alegria. Mas eu pergunto, e o segundo passo? E cheguem ao conhecimento. Veja, conhecimento não é a salvação. E é aqui, meus queridos colegas, que nós, pastores, nós, dirigentes, pecamos muitas vezes por descuido. Pecamos em não comunicar o conhecimento da salvação. Bom, voltemos às notas devido ao tempo. Colocamos a letra B, o segundo ponto do esboço, o desenvolvimento da nossa salvação. Operai a vossa salvação, ou seja,
Ponde em prática a salvação que já tendes. Ponde em prática. Os sentidos de operar a vossa salvação. Encontramos, irmãos, em toda a Bíblia, figuras, ilustrações maravilhosas. De operar, ponde em prática, desenvolvei, exponde a vossa salvação. Você lembra do Salmo 1? Quando a palavra de Deus diz que o justo é como árvore. Veja, não diz ali que é planta. Não vá confundir planta, um arbustozinho, a Bíblia chama de árvore. Para que essa ideia, então, de humildade falsa, ou então ideia de, como aqueles espias que quando voltaram daquela missão, disseram, ora, nós éramos como gafanhotos, e ele era um só gigante. Deus nos guarde desta visão. Devemos ter uma visão ampla. Ampla no alcance, mas ampla também na amplitude e na largura. O irmão lembra dos 12 espias? E lembra de 10 que só deram relatório negativo? A terra não presta. A terra vai matar. E outra coisa, a terra vai engolir os moradores. E outra coisa, nós éramos lá como gafanhoto, eu costumo dizer complexo de gafanhoto. Deus nos guarde. Complexo de gafanhoto. Nós éramos como gafanhotos. A Bíblia diz, será como árvore. O termo, você pode ver no original, é árvore gigantesca, do tipo, árvores imensas, tipo cipreste e outras mais. Será como árvore. Mas é uma árvore qualquer, árvore plantada. É muito diferente de uma árvore que nasce por conta dela. Uma coisa é pegar semente e jogar no chão, como quem joga semente de capim. Outra coisa é plantar, o que implica cuidado. E não é só cuidado, é seleção. E não é só seleção, é tudo. Árvore plantada, o que implica cuidado, zelo. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água. E em seguida a Bíblia fala de folhos e de frutos da árvore. Então, basta ser árvore? Há um hino que a igreja canta sobre cipreste na casa de Deus. Um lindo, eu creio que você deve conhecer. É um corinho, um hino curtinho, como ciprestes na casa do Senhor, baseado numa mensagem de Isaías. Sim, mas não basta ser cipreste. Aquele hino precisa de mais uma estrofe. Cipreste que tenha não só folha, mas frutos, e frutos, e frutos. Lá no Salmo 2 diz que não é somente folha. Um crente precisa de espiritualmente folha. Tem muito crente que diz que é contra a folha. Meu irmão, a folha, ela embeleza a árvore. Você já viu, na época do frio, eu não digo aqui no sul, na parte do nosso continente sul, ao sul do Equador, mas você já viu que as nações tropicais, ou seja, na época do frio, quando chega a época da primavera, toda a vegetação, toda a natureza fica bonita, toda reverdecida, repleta de... Não, as folhas, elas embelezam, mas não basta, é preciso botões de flores, é preciso fruto, e que o fruto cresça e amadureça, etc. Lá está a imagem de desenvolver a vossa salvação. Basta ser planta na casa do Senhor, nascer bonitinha, ela precisa crescer e se tornar árvore. Uma planta não nasce como árvore, nenhum crente nasce como árvore, ele nasce como uma plantinha tenra. Mas Deus quer que cresçamos, 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 cresçamos. Alguém lembra das imagens do livro de Cantares de Salomão? Lembra quantas vezes em Cantares a igreja é comparada a um jardim? Jardim, jardim, não é floresta, jardim. E jardim implica o quê? Em crescimento, em cuidado, em poda, em limpeza, o que dá a imagem clara da santificação. Mas é só isso? Não, fruto, porque a palavra jardim ali, como está em Cantares, não é jardim apenas no sentido de paisagem, de urbanização, é também no sentido de horta, é no sentido de bosque, é no sentido de árvore frutífera. Voltando, a salvação é infinitamente mais do que tudo aquilo que já recebemos de Deus. Hebreus 2:3, uma tão grande salvação. Certamente foi o máximo que esse autor sagrado pôde expressar. Quem sabe se o escritor de Hebreus não recebeu muito mais, mas como expressar em linguagem humana? Você já viu, meu irmão,
nos diversos livros da Bíblia, a luta dos escritores para tentar reproduzir a imagem que Deus colocou na mente deles e não conseguem. E aqui eu creio que está uma delas. Uma tão grande. Quem sabe se o escritor não recebeu de Deus a imageria toda espiritual, mas que dê vocabulário humano. Que Deus, por sua graça, ele usa vocábulo humano para comunicar sua mensagem. Se Deus usasse a linguagem dele, ninguém entenderia. Mas você sabe que a linguagem humana é limitada e é fraca, é inexpressiva. Alguém se recorda da Epístola aos Efésios, onde aparecem várias expressões em que o apóstolo Paulo lutou com o vocabulário humano e não conseguia, graças a Deus, por essa riqueza inaudita que é as Santas Escrituras, a palavra de Deus. Uma tão grande salvação. Então, a salvação não é só essa dádiva maravilhosa que você recebeu naquele dia que aceitou a Jesus. Paz com Deus, reconciliação com Deus, pecados perdoados, libertação, não é somente da condenação do pecado, mas libertação do jugo, que é uma coisa que atanasa, uma coisa que maltrata, uma coisa que destrói o pecador, é ele ser escravo. Você há de se lembrar do seu tempo quando você era incrédulo, que queria, mas não conseguia fazer o bem. E agora, pelo poder do sangue, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito, o pecado não é mais o nosso Senhor, e sim o Senhor Jesus Cristo. A salvação não é só isso. A salvação é mais e muito mais aqui na eternidade. Glória seja o nome do Senhor. É tanto que muitos versículos falam da salvação no futuro. A nossa salvação está mais perto agora do que quando cremos. Que salvação é aquela de Romanos? Senão esta salvação esplendorosa que ultrapassa o nosso entendimento. Paulo disse aqui pelo Espírito: operai a vossa salvação aqui. Hebreus 6 e 9, os irmãos estão vendo que eu não estou lendo a Bíblia, não é esquecimento, é que eu sei que nós só temos esta oportunidade, mas coloquei as referências na apostila, e se alguém interessar, depois pode meditar. Eu creio que você está acompanhando as notas. Hebreus 6 e 9 diz: e coisas que acompanham a salvação. Então a salvação é só essa maravilha que você já tem? O gozo na alma, o prazer no Senhor, o prazer na oração, o prazer, a bênção, o batismo com o Espírito Santo, os dons maravilhosos do Espírito, a vida vitoriosa. A salvação é mais, e muito mais, e muito mais. As bênçãos que acompanham a salvação. Efésios 1, 16 a 23. Este trecho é uma maravilha, mostrando a revelação da salvação e a revelação do Salvador. Como estudar a revelação da salvação sem conhecer o Salvador? Nós não estamos esperando um evento, nós estamos esperando a Jesus. É maravilhoso estudar sobre a vida de Jesus, mas a vida de Jesus é um evento. É maravilhoso estudar a Bíblia, mas isso basta? É preciso conhecer o autor da Bíblia, andar com ele. Não é somente a salvação, mas o Salvador. Josué 1 e 3, já citei há pouco. 1 Timóteo 6,12, citei há pouco, toma posse da vida eterna. Em Lucas 15, há uma falha de referência aí. Eu peço perdão, isso pode ter sido resultado de pressa. Não é 15:30, é 15:31. Eu creio que você já descobriu e pode fazer a correção. Mas alguém se recorda daquele caso? Do irmão do filho pródigo? Quase todos nós, quando pregamos, escrevemos e meditamos, nós sempre concentramos a nossa atenção no próprio pródigo. Mas, igreja querida, tinha o irmão do filho pródigo. E foi esse que reclamou. E quando ele reclamou do pai ter aceitado o seu irmão pródigo daquele jeito, quando chega no versículo 31, ele disse, quando o filho reclamou, mas escuta, nem um bezerro do cercado da fazenda, tu nunca me deste para me banquetear com meus amigos? Ele disse ao pai, filho, todas as minhas coisas são tuas. Tu mesmo, pela fé, esta manhã, aquele homem é uma figura de Deus o Pai. Todas as minhas coisas são tuas. Imaginai quanta riqueza não há da salvação
Riqueza que eu digo inexplorada, ou por causa de descuido do crente, ou negligência, ou então o crente está satisfeito com o que tem. Esta manhã eu vos digo em nome de Jesus, não se sinta satisfeito, não vá me entender mal, satisfeito com Cristo estamos, Jesus satisfaz, e satisfaz bem. O que eu estou dizendo é, a salvação não é só, eu sei que aqui deve ter irmãos e irmãs, que têm uma vida espiritual superabundante, certamente nós temos aqui homens e mulheres que são gigantes espirituais, que andam bem pertinho de Deus, ótimo, mas a salvação não é só isso, e tem mais, sim, quanto mais o crente busca, e quanto mais ele anda com Deus, e quanto mais ele aspira, e quanto mais o Espírito Santo lhe dá visão, mais ele procura, mais ele recebe. Lembre-se que a salvação é infinita no seu alcance. Então, quais são os sentidos dessa frase? Operai a vossa salvação. A versão atualizada, eu não sei se algum dos irmãos tem aqui a atualizada, ela traduz com um pouco mais de clareza: desenvolvei a vossa salvação. Mas operai está ótima também na corrigida. Quais são os principais sentidos? Número 1, desenvolvei a vossa salvação. Veja um segundo sentido, nós estamos procurando aqui justamente desdobrar. Ponde em funcionamento a vossa salvação. É muito difícil e trabalhoso dirigir um veículo parado. É uma imagem tosca, mas eu creio que todo mundo aqui dirige carro, grandes e pequenos, carretas e tudo mais. Dirigir um carro parado, não dá. Não dá, porque como é que você pode ficar no chão segurando o volante sem ninguém ajudar? Mesmo com alguém ajudando a empurrar, não é fácil. Quando acontece de haver qualquer um problema e você tem que dirigir por pouco espaço um carro parado, é pesado, é horrível, não dá. Mas quando a máquina está ligada, a ignição, tudo, é só tocar de leve, pronto, os carros modernos praticamente voam. Espiritualmente falando, há crentes nessa situação. É um carro bonito em tudo, mas parado. É preciso, é como uma casa de força desligada. Alguém construiu um edifício, construiu uma empresa, construiu uma garagem, construiu uma residência, instala todo o equipamento elétrico. Mas chega um momento que alguém aperta um botão, como é o caso de uma hidrelétrica, uma fábrica, de repente chega o prefeito, chega uma pessoa convidada. Se é o senhor, é a senhora que vai descerrar a placa, que vai desatar a fita e apertar o botão. Tudo está ali bonito, mas quando toca e a eletricidade, a energia entra, tudo começa a funcionar. Máquina, ventiladores, tudo que é de equipamento. Qual foi o segredo disso? O poder, a força, a energia, a autoridade. Voltando ao ponto 2. E o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou? Isso faz-nos meditar em operar a vossa salvação. Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes. Então, nós não temos a nossa parte na salvação? A alma dos diligentes, ou seja, aqueles que fazem a sua parte, essa engordará. Então, Deus abençoa a quem trabalha. É a nossa parte. Uma terceira definição de operai a vossa salvação. Exercitai a vossa salvação. O exercício adestra, aprimora. Um membro do corpo sem exercício e sem uso, atrofia-se. Eu lembro quando, há muitos anos atrás, trabalhava numa base da Marinha, como tradutor, e a minha função naquele tempo era peças de helicóptero. E naquele tempo o Brasil não fabricava helicópteros. E houve um acidente que esmagou uma das minhas mãos, e eu tive que enfaixar o braço, e depois retirar, e enfaixar outra vez, enfim, foi uma luta.
Ainda hoje tenho dedos meio atrofiados numa das mãos. E eu me lembro que foi preciso muito tempo fazendo exercício. Por quê? Quando eu perguntei para o médico, doutor, foi simplesmente o problema da quebra dos ossos? Ele disse, não. Foi também o tempo que ficou parado. Espiritualmente acontece a mesma coisa. Estamos nós incessantemente em atividade espiritual. Lembremos que uma vida cristã parada, ela atrofia-se. E quando a pessoa volta à atividade, por alguma razão, às vezes leva algum tempo para novamente voltar à ação. Juízes 2,16. Todos atiravam com a funda. É 21,16. Uma pedra, um cabelo e não erravam. Interessante que às vezes já ouvimos pessoas explicar esse versículo dizendo que é figura de linguagem. Pega o texto original para ver, não é nada de figura de linguagem. Estude quando puder a história da tribo de Benjamim. Dá gosto. Ontem eu estava ouvindo com atenção e respeito e gratidão a Deus, a mensagem que Deus deu por meio do pastor Josué Brandão. As riquezas que estão no Antigo Testamento. A tribo de Benjamim é edificante. Os irmãos sabem que o rei Saul era da tribo de Benjamim. E quando Saul saiu da história e Deus colocou Davi, Deus já tinha eleito e escolhido Davi, mas foi preciso um longo tempo para ele ocupar o trono, até que chegou o dia que Deus colocou Davi no trono, um homem que era parente de Saul, parente, não era apenas um benjamita, era parente chamado Simei, não gostou, e até hoje, por aí afora, há pessoas na igreja que não aceitam o novo líder que Deus coloca. Não aceita. Simei não aceitou. E Simei era parente de Saul, da família de Saul. Não foi fácil. A Bíblia conta que quando Deus deu vitória a Davi, naquele caso terrível de Absalão, quando ele voltou vitorioso do outro lado do Jordão, Simei chegou com vários jumentos carregados de suprimentos, coalhada, e leite, e camas, e vasilha, e tanta coisa. Davi desconfiou. É aquele negócio de esmola grande, cego desconfia, que hoje se usa ainda. Como é que pode? Ele é meu inimigo, oculto. Porque os irmãos sabem que ele era o inimigo, mas disfarçado. Escuta, para quem é tudo isso? É para o senhor Davi, o homem que Deus colocou no trono. E Davi sabia que ele estava mentindo. O irmão sabe que Davi tinha dom de discernir, como nós vemos na sua história. Para quem é tudo isso? Para Davi, o servo de Deus que Deus colocou no trono. Escuta, e o que é feito, Davi perguntou, o que é feito do filho do teu senhor? Davi estava perguntando o filho de Jonatas. Senhor ali era Jonta, porque Saul já tinha falecido. Escuta, o que é feito do filho do teu senhor? Ele disse, olha, ele não veio te encontrar, Davi, porque ele está certo de que Deus vai agora colocar no trono o homem certo, que não és tu. Estava mentindo também. Nós encontramos que essas coisas muitas vezes dificultam a nossa compreensão, mas as lições estão lá embutidas, que tem sua ilustração prática no Novo Testamento. A tribo de Benjamim, a Bíblia diz que eles atiravam com a funda, uma pedra, um cabelo e não erravam. E a nossa pergunta é, como é que eles atingiram tal perícia? Só pode ter sido praticando sem parar. Operai a vossa salvação. É uma imagem bem clara disso. O quarto ponto do pequeno esboço. Nosso horário está esgotando. Demonstrai a vossa salvação. Ponto 4. Deixai que os outros vejam a vossa salvação. O verbo, como está na língua original, também transmite esse sentido. O pastor Isaías, ou o pastor Ezequias, de Jundiaí, que está aqui presente, que é um erudito em originais, ele certamente lembra-se bem desse verbo aqui, e ele inclui esse sentido, demonstrai, ou seja, na linguagem de hoje, como colocar, por exemplo, uma peça de automóvel na vitrine.
colocar um terno, um vestido na vitrine, um sapato na vitrine, colocar um medicamento na farmácia na vitrine, e inclusive aquele tipo de vitrine que gira, que você pode ver todos os contornos. O sentido aqui inclui essa imagem. Demonstrai a vossa salvação. Deixai que os outros vejam a vossa salvação, assim como um produto exibido. E é aqui, meus irmãos, que a igreja tem grande responsabilidade. É o testemunho, a conduta, o porte, a conduta do crente. Ou seja, falando de Cristo, não através de palavras, mas através da vida. Passando rapidamente para a letra C, que é o terceiro pontinho do esboço, o cuidado com a nossa salvação, quando a Bíblia diz com temor e tremor. Porém, antes, deixai-me durante um segundo, deixa eu ver a posição do meu relógio para não ultrapassar os limites do horário, que o tempo é muito precioso. Quando a palavra de Deus diz, operai a vossa salvação, irmãos, queridos, não pensei jamais que esta curta meditação é toda abrangente. É um pensamento limitado ao horário da Escola Bíblica Nacional. Imaginar se houvesse tempo para meditar que quando a Bíblia diz operai, ponde em prática, desenvolvei, demonstrai, obtei de Deus mais e mais da salvação, se houvesse tempo para meditar sobre o sofrimento. Esse assunto é um pouco antipático. E outra coisa, é um assunto, muitas vezes, hoje que só se prega um evangelho de prosperidade por aí, só se fala em evangelho da prosperidade, eles detestam, mas o assunto é bíblico, eles é que estão errados. Agora, é claro, que eu estou me referindo não é sofrimento qualquer. Estou me referindo a sofrimento como a Bíblia ensina, sofrimento no sentido probatório. Imaginai um crente, sua ovelha, que daqui a pouco diz, pastor, no tempo que eu não era crente, olha, tinha lá meus problemas, mas dificilmente sofria isso e aquilo. Agora, depois de crente, piorou tudo. Para onde eu me vira problema, é portas fechadas, é emprego, é casa, não sei o que, é saúde, como é que é isso? Se esse tipo de sofrimento é um sofrimento probatório, é só esperar com paciência no Senhor. Mas eu não aguento mais. A Bíblia diz que nós somos massa, ele é que é o oleiro é que sabe o tempo que a massa fica no forno. Se a massa, se a cerâmica sair do forno antes de tempo, aí ela não aguenta a chuva depois, é só bater água e ela derrete. Mas eu duvido que a cerâmica derreta quando ela estiver no forno e só saia no ponto. Deus pode esta manhã, meu irmão, quem sabe se você não está dizendo, Deus, chega, não aguento mais, Senhor. Ele sabe a hora que dá o ponto. O cuidado com a nossa salvação, é a letra C. É o nosso cuidado, o nosso zelo com a dádiva. Qual é o nosso cuidado com essa maravilhosa dádiva que Deus nos deu? Lembre-se, meu amado irmão, minha amada irmã, talvez os obreiros que estão me ouvindo, talvez não precise tanto dessa observação. São homens, como se diz na prática, calejados, no sentido bom, de gozar, de receber, de usufruir a dádiva. Mas lembre-se que nós temos ovelhas, rebanho, outros obreiros que trabalham sob nossa direção, e talvez precisem mais dessas observações, que estamos fazendo com a dádiva, o presente, a joia de valor inestimável que Ele nos deu. A salvação é uma dádiva, é um dom de Deus. E muitas vidas de crente, elas estão desprezadas, elas estão com ferrugem, elas estão praticamente abandonadas. A Bíblia diz com temor e tremor. Eu agora, para não tomar tempo, vou apenas ler o texto da apostila. Queira acompanhar silenciosamente. Com temor e tremor de Deus. Qual é o nosso cuidado com a dádiva da salvação que recebemos de Deus? Um obreiro, ele pode incorrer nisso aqui. A vida do obreiro, como vocês bem sabem, é uma vida muito facetada, multifacetada. Qualquer obreiro aqui sabe disso. Não é preciso que seja um obreiro de elevada estatura espiritual, pode ser um obreiro principiante, mas é muita coisa para cuidar, e muitas vezes ele se descuida. É um dos assuntos dos colegas que vão falar sobre
a vida devocional do obreiro? Primeiro, é o crente com temor de Deus. Temor é interno. Temor é interior. Temor tem a ver com respeito. Temor tem a ver com obediência. Não é subserviência, obediência. Temor tem a ver com acatamento à voz de Deus. Temor tem a ver com reverência. Temor tem a ver com santidade. Agora, tremor já é resultado do temor. Tremor é medo de pecar, receio de pecar. E a pessoa é capaz de morrer para não pecar. Eu creio que os irmãos se recordam de uma certa vez que Abisai, ontem à noite o pastor José falou de Abisai, ótimo, aquela mensagem ótimo, Abisai era sobrinho de Davi, mas um homem de Deus, só que, é claro, todo mundo é fraco. Uma vez Abisai chegou perto de Davi e disse: Davi, o Senhor manda te dizer, e era mentira, não era Deus que tinha mandado. É pena que Abisai não está aqui, eu tenho que respeitar a ausência dele. Ele não ia se defender, mas temos que citar. Ele, na sua fraqueza, o irmão está vendo qual é a lição espiritual? O perigo de um crente, para agradar o seu líder, mentir. E pode acontecer de um crente, na sua fraqueza, exagerar as coisas, só porque é um líder. Meu irmão, minha irmã, seja o nosso líder, o homem mais elevado da igreja e da denominação, vamos nos portar diante dele com respeito, mas falando só a verdade. Abisai disse: Davi, Deus manda te dizer que hoje ele entregou teu inimigo nas tuas mãos, mata agora, porque os irmãos sabem que Davi e Saul estavam na caverna. Davi disse: longe de mim, que eu estenda a minha mão contra o ungido do Senhor. 3 coisas, Abisai, pode acontecer. Primeiro, chegará o dia que Deus entregará. Segundo, chegará o dia que talvez ele morra. Terceiro, chegará o dia que ele vai na batalha e outros matem, mas eu não. Isso aí é tremor, não é apenas temor. Tremor é o lado externo. Na igreja há pessoas que ninguém duvida que eles não têm um temor. Mas eu pergunto, será que eles têm tremor de Deus? Lembremos de Filipenses 2,12. Operai a vossa salvação. É a mensagem de Deus nesta escola bíblica, através da nossa simples mensagem. Operai. Lembremos, não é um convite de Deus, não é apenas uma admoestação, é uma ordem. Operai, ou seja, pondo em prática, é Deus dizendo: a salvação, meus servos, não é somente esse tanto que você tem. Meu Deus, se não é só isso, eu já tenho tudo que eu imaginava: paz com Deus, o privilégio de pertencer ao ministério, a dádiva, o batismo, os dons, a vida vitoriosa. A salvação é mais, e muito mais. Operai a vossa salvação. Filipenses 2:12. Amém.